Fala galera, e hoje a gente vai fazer uma análise aí de como foi o quarto jogo das finais da NBA entre Los Angeles Lakers e o Miami Heat. Então, bora lá. E a história desse quarto jogo aí da final da NBA de 2020 já começou no pré-jogo, na verdade. A gente sabe que o Dragic e o Adebayo do time do Miami Heat estavam de fora aí dos primeiros jogos por conta de cada um com uma lesão. E no pré-jogo, desse jogo 4 aí, o Dragic tentou fazer alguns arremessos, tentou um aquecimento, né? Tentou entrar em quadra, mas realmente não rolou, ele acabou sentindo aí na lesão e aí ele acabou não jogando, né? Não entrando nessa partida. E na real, foi até melhor pro Dragic isso. É lógico que ele queria jogar, o time do Miami precisa, a gente vai comentar aqui hoje, precisa muito dele, precisava na verdade muito dele, mas olhando para a carreira do Dragic, que já não é um jogador novinho de 21 anos, então já está no final da sua carreira e talvez se ele forçasse muito por conta da lesão, talvez seria até pior. Então, para a carreira do Dragic em si, é melhor ele cuidar da lesão dele e realmente não forçar muito, porque talvez pode piorar. Já o Adebayo voltou para esse jogo 4. Ele treinou, deu tudo certo, ele acabou não sentindo a lesão, entrou para o jogo e, inclusive, ele entrou como titular e os 2 primeiros pontos desse jogo 4 foram do Adebayo. E um destaque aí que eu queria comentar do primeiro quarto desse jogo foi que o Adebayo, apesar de ter entrado bem, acabou já fazendo 2 faltas nesse primeiro quarto, o que acabou já colocando um ponto de atenção aí para ele e para o técnico, para o Spoelstra do Miami Heat. E do lado do Lakers, a gente teve uma ilusão. Os torcedores do Lakers foram iludidos. Danny Green e KCP, que não vem bem na série, principalmente de bolas de 3, principalmente nesse tópico de bola de 3, o Danny Green, eles iludiram os torcedores do Lakers porque eles mandaram bem nesse primeiro quarto. O Danny Green tentou uma bola de 3 e fez, ou seja, 100% aí de arremesso, e o KCP fez 2 para 3, ele acertou 2 arremessos de 3 em 3 tentativas. E mesmo o Lakers tendo feito o dobro de turnovers que o Heat nesse primeiro quarto, e tendo entrado no corre-corre, no jogo ágil, correria do Miami, o Lakers acabou vencendo esse quarto por 27-22. E os destaques aí para ambos os times nesse primeiro quarto, do lado do Miami Heat, foi quem? Jimmy Butler novamente, Jimmy Buckets aí, o verdadeiro parça do Neymar, fez 11 pontos e em 100% de field goal, ou seja, ele acertou tudo que ele arremessou nesse primeiro quarto, já vindo do embalo do que ele fez no jogo 3. Lembrando aí, no jogo 3 dessas finais, o Jimmy Butler fez 40 pontos, um triple-double e com 70% de field goal, ou seja, uma performance ali, uma porcentagem de acertos muito alta para 40 pontos. E aí ele já veio no embalo e mandou aí 11 pontos no primeiro quarto, 100%. E do lado do Lakers a gente teve, eu falei brincando ali atrás do KCP, mas ele mandou bem, o KCP com 10 pontos e 2 assistências nesse primeiro quarto, sendo que desses 10 pontos, 6 deles foram 2 cestas de 3 que ele fez, e como a gente comentou, ele fez 2 de 3 em 3 tentativas. Então o KCP mandou muito bem nesse primeiro quarto. E no segundo quarto, o Frank Vogel aí, que é técnico do Lakers, resolveu, não sei porquê, tirar o Anthony Davis em momentos chave ali para o Lakers no segundo quarto. E aí o que aconteceu? O gigante ali, tirando o Howard, que acabou não entrando muito bem nesse jogo, mas o gigante do Lakers, que é o Anthony Davis, sem ele na quadra, o Adebayo fez o quê? Deitou, mandou muito nesse segundo quarto. Só nesse segundo quarto o Adebayo fez 7 pontos, 3 rebotes, fez uma assistência em 100% de field goal. Todos os arremessos o Adebayo mandou lá. Uma outra coisa que eu não entendo muito também é porque que não dá uma... Tudo bem que a defesa é individual, tem algumas trocas naqueles cortas, que os jogadores, o time de ataque sempre força para gerar um mismatch, mas tinha que colocar meio que fixo, Para mim, o Frank Vogel tinha que colocar o LeBron no Butler e o Anthony Davis no Adebayo quando eles estiverem em quadra, mas o Lakers acaba trocando muito e isso não acaba acontecendo. E quando isso não acontece, vantagem para o ataque do Miami Heat. Outro ponto também, que foi destaque aí desse segundo quarto, foi o Danny Green, que eu falei que iludiu o torcedor do Lakers no primeiro quarto. Danny Green com 33% só, voltou a errar 33% de cestas de 3 nesse segundo quarto. E o Tyler Hero também, que não mandou bem no quarto, fez só 25% de field goal
errou bastante. E para piorar, um segundo quarto bem mal do LeBron também. LeBron fez só 5 pontos, mas 28% de field goal, errou muito o LeBron. E o Anthony Davis, assim como a gente comentou no jogo 3, o Anthony Davis com uma porcentagem de arremesso, o field goal dele bom, mas ele tentando muito pouco. Já é o segundo jogo que a gente vê nessa série, que o Anthony Davis tenta poucos arremessos, tenta pouco para cesta. Então, muito estranho isso, e esse segundo quarto se manteve. E nesse segundo quarto, o Miami Heat acabou vencendo por 25-22, e o jogo foi para o intervalo com um placar de 49-47 pro Lakers, ou seja, o Lakers 2 pontos aí na frente. E os destaques aí do segundo quarto, como a gente já comentou, foram para vocês verem como foi tenso esse segundo quarto. LeBron com 5 pontos e o Adebayo com 7 pontos aí. Um terceiro quarto que, pro time do Lakers foi bem melhor. Anthony Davis e LeBron com 9 pontos cada um, somando então o somatório dos dois jogadores, 18 pontos só nesse terceiro quarto. Detalhe que o LeBron teve 100% de field goal, o LeBron acertou tudo aí desses 9 pontos. Um outro ponto também foi, vamos falar de novo, né, parece repetitivo, mas o Danny Green, que mandou mal de novo de 3, ele acertou 0 de 2 tentativas para 3 pontos nesse terceiro quarto. Do lado do Miami, a gente teve aí um destaque, né, de 5 pontos para o Crowder e para o Duncan Robinson também, 5 pontos cada um. Para fechar o terceiro quarto, foi um terceiro quarto bem disputado, o Lakers ganhou de 26-23, e a partida entrou para o último quarto 5 pontos de diferença só. O Lakers estava ganhando do Miami Heat, começando ali, terminando o terceiro quarto, né, começando o último quarto, por 75-70. E entramos então no último quarto dessa partida, um quarto destruidor para o LeBron James. Ele fez 11 pontos, 5 rebotes, 2 assistências, e para o Anthony Davis ele fez só 5 pontos. Só que se a gente olhar só essa estatística, Anthony Davis fez só 5 pontos no último quarto, então ele não foi tão bem. Ele pode não ter feito uma pontuação mais alta, acima dos 10 pontos, igual o LeBron, mas desses 5 pontos, o Davis fez uma bola de 3 que foi crucial para o jogo. Foi no último minuto ali de jogo. Ele matou uma bola de 3 que praticamente sacramentou a vitória do Lakers nesse jogo. Então foi importantíssimo. E antes até dessa bola do Anthony Davis, teve o KCP. Lembra que eu brinquei com ele lá no primeiro quarto, que ele iludiu os torcedores do Lakers? Mas não, tava brincando. O Danny Green, beleza. Mas o KCP mandou bem no jogo. Inclusive, antes dessa bola do Anthony Davis, o KCP matou uma bola de 3 que foi mais decisiva ainda. Ela que deu uma esticada ali no placar um pouquinho para o Lakers em comparação ao Miami. E logo depois ele fez uma bandeja, ou seja, ele fez 5 pontos ali importantíssimos para abrir um pouco a vantagem, para fechar ali nos últimos minutos a vitória do Lakers. E do lado do Miami, o destaque desse último quarto foi o Tyler Herro, que não tinha mandado bem nos primeiros quartos, a gente comentou, mas ele mandou muito bem, ele fez 12 pontos, e esses 12 pontos, coincidentemente, foram em momentos cruciais para o time do Miami encostar um pouco e ameaçar o Lakers nesse placar do jogo. E o Jimmy Butler acabou forçando muitas bolas de 3 nesse jogo. No jogo 3 ele fez 40 pontos, ele não tentou nenhuma de 3, que a gente até comentou que não é a dele, né, matar bola de 3, nem tentar, não é muita vibe dele, a vibe dele é mais infiltração e chute de média distância. Aí o Jimmy Butler, não sei porquê, me inventou de arremessar 2 bolas nesse quarto, em momentos ali meio cruciais também. Ele não fez as 2, então acabou forçando bastante. E o Lakers, mesmo tendo nesse último quarto um aproveitamento de 2 acertos para 11 tentativas para 3 pontos, acabou saindo com a vitória do quarto aí do jogo. O Lakers fechou o quarto por 27-26 e o jogo por 102-96. Então, o Lakers levou esse jogo 4, abriu 3-1 na série. E agora a vida do Miami Heat ficou mais complicada ainda, porque se o Lakers ganhar mais um jogo, ele já é campeão da NBA. E os destaques aí dessa partida, a gente vai começar pelo Miami. O Jimmy Butler com 22 pontos, 10 rebotes, 9 assistências em 43 minutos em quadra, então jogou bastante. E mais 47% de field goal, teve um aproveitamento bem baixo no jogo e bem abaixo do que foi o jogo 3. Quase fechou com um triple-double aí, faltou uma assistência para ele fechar outro triple-double, 2 triple-doubles seguidos, né? Porque no jogo 3 ele também fez. Mas o Jimmy Butler nesse jogo, ao contrário do que foi do jogo 3, ele teve um ótimo primeiro quarto nessa partida, e de 11 pontos que a gente comentou,
e veio só decaindo. Então, conforme foi passando o jogo, ele foi fazendo cada vez menos pontos quarto a quarto. O Tyler Hero, que teve 21 pontos e 44% de field goal, que foi o contrário do Jimmy Butler que a gente falou. O Tyler Hero começou mal o jogo e foi crescendo até o último quarto com 12 pontos. O Duncan Robinson, que fez 17 pontos, acertou 50% ali de bola de 3, ele acertou 3 em 6 tentativas e teve 47% de field goal. Então o Duncan Robinson voltava com números para 3 bem piores, mas parece que voltou aí, matou 3 bolas, então tá ganhando confiança. E para fechar o time do Miami Heat, o Adebayo, que voltou para esse jogo aí, mandou muito bem, fez 15 pontos e teve 75% de field goal. Do lado do Lakers, a gente teve o Anthony Davis com 22 pontos, 9 rebotes, 4 tocos. É muito difícil. Quem joga basquete sabe o quanto que é difícil dar toco no jogo, ainda mais do nível da NBA. Então, Anthony Davis mandou muito bem. O Anthony Davis jogou 41 minutos no jogo e teve 50% aí de field goal. O LeBron James, que teve uma partida muito boa de 28 pontos, 12 rebotes, 8 assistências. Quase aí, ó, por 2 assistências que ele não fecha um triple-double. É o 4º jogo seguido do LeBron que ele bate na trave de um triple-double. O LeBron, aí em compensação, o LeBron teve muitos erros. Ele fez 6 turnovers nesse jogo, assim como no jogo 3, ele também fez bastante turnovers. Jogou em 38 minutos e teve 50% de field goal. Agora, falando da parte não tão boa, vou ser justo com o KCP. O KCP, apesar de ter tido 15 pontos, ter acertado 3 bolas de 3 em 8 tentativas, o KCP mandou muito bem nesse jogo, por isso até que ele tá aqui. Ele fez um primeiro quarto muito bom pro Lakers e fez um último quarto essencial. Inclusive as pontuações dele, 10 pontos no primeiro quarto, 5 no último, e principalmente as do último foram cruciais para a vitória do Lakers nesse jogo. Então, vou falar mal do KCP não, ele mandou muito bem nesse jogo. E o Danny Green fez 10 pontos no jogo, mas 2 acertos só para 6 tentativas de 3. Danny Green, apesar de ter feito 2 bolas de 3, ainda, por ser um chutador, ele tá ali para chutar bola de 3, ainda mal nesse arremesso. E para fechar sobre o jogo 4, acredito o Adebayo voltou muito bem para esse jogo, a gente espera que ele esteja ainda melhor para o jogo 5. O único problema ali da volta do Adebayo é que ele acabou tirando minutos e tirando um pouco a entrada do Olynyk no jogo. E o Olynyk tinha entrado muito bem e com pontuações muito altas nos jogos 2 e 3, principalmente. Uma outra coisa também do Miami Heat é o quanto que o Dragic faz falta para esse time do Miami Heat. Lembrando uma comparação até, na temporada regular, o Kendrick Nunn, que é novato, o primeiro ano dele na NBA, era titular do Miami Heat. E o Dragic estava no banco de reservas. E mesmo assim, o Dragic acabou aceitando, vou ficar no banco de reservas, o Kendrick Nunn tá jogando melhor, ele fica lá jogando, mas parece que nessa volta na bolha, nos 8 jogos ali, para fechar a temporada regular, mais playoffs, o Kendrick Nunn tá irreconhecível, na verdade. O basquete dele tá completamente diferente e o Dragic meio que deu a volta por cima e jogou demais. E o problema disso é que, como o Dragic tá de fora, quem que a gente colocaria no time do Miami? Vamos colocar o Kendrick Nunn, e aí continua liberando um pouco de jogo e também do cansaço, né, pro Jimmy Butler, para ele não ficar carregando muito a bola, jogada, ficar dependendo muito dele, e ainda mais ser um Adebayo também. Mas não, o Kendrick Nunn entrou nas partidas, só teve uma partida que ele entrou mais ou menos. Fora isso, quando ele não entrou bem, então não supriu essa questão da posição de armador do Dragic. Então, o que está acontecendo? O Jimmy Butler está muito sobrecarregado. A gente vê o cansaço nele, principalmente nesse jogo 4. Primeiro porque ele se matou, né? Se sacrificou ali de tanto que ele jogou bem no jogo 3, ele mandou muito, e é lógico que tem uma consequência disso. Ele acaba ficando cansado. Inclusive, outro ponto disso é que ele joga muitos minutos o Butler. Se a gente tivesse o Dragic, daria para botar o Butler um pouco mais para descansar no banco. Como não tem ele, o Butler tem que jogar praticamente o jogo inteiro. E uma hora a mão e a perna cansa, né? Não tem como. Sobre esse time do Miami Heat, eu vou bater na mesma tecla que eu já venho batendo há várias vezes aqui. O Miami Heat tem que chutar mais bolas de 3. O Miami tem vários ótimos chutadores para 3 pontos. Inclusive tem a mesma porcentagem de acerto que o Lakers, que é incrível, na verdade, porque o Lakers não vem mandando bem. Mas o Miami não chuta para 3, cara. Ele não tenta
não tenta, eu não sei porquê, até hoje eu não entendi por que o Lakers tenta mais bolas de 3 que o Miami, sendo que o Miami tem muitos melhores chutadores que o Lakers. Então, assim, chegamos no jogo 5. Os dois times já conhecem a defesa de cada time, tanto que nesse jogo 4 o Miami quase não usou a defesa em zona, que vem acompanhando o Miami por toda a temporada de 2020. Então, os times já se conhecem, já jogaram 4 jogos um contra o outro, os técnicos já fizeram adaptações. Então, assim, não tem muito segredo agora. Os times já se conhecem, é mais nas performances individuais. E é lógico, um ou outro jogador acaba despontando ali no jogo. Então, por isso que eu reforço. Miami, chute mais bolas de 3. Chute mais bolas, porque agora a série tá 3-1 pro Lakers. Não tem como. Ou vence o próximo jogo 5 e leva a segunda vitória e diminui ali para 3-2 a série, ou já era, cara. Ou o Lakers ganha, acabou esse ano pro Miami, vitória e título pro Lakers. Então, Miami, além do que já vem fazendo, tente mais bolas de 3. Tyler Hero, Jay Crowder, Duncan Robinson. Tudo bem que o Dragic era um ótimo chutador aí de 3 e acabou saindo. Mas, pô, tem outros chutadores. O Olynyk mesmo, que eu falei que não entrou muito por causa da entrada do Adebayo, é um ótimo chutador de 3. Então, Miami é agora ou nunca. Ou tenta essa estratégia agora, ou já era, e o Lakers vai acabar ganhando esse título. Então é isso, galera. Dê um like se gostou do vídeo, se inscreva no canal Rebodunk se não for inscrito, para receber mais conteúdos aqui do canal sobre basquete e também para dar uma força aqui pra gente. Deixa um comentário aqui embaixo, o que achou, se gostou, se não gostou do vídeo. O que achou, né, desse jogo 4 aí? Achou que a volta do Adebayo foi muito boa? O que achou das performances aí dos jogadores? E fala aí o que você acha que o Miami tem que fazer para ganhar nesse jogo aí 5 e diminuir um pouco a vantagem ali do Lakers, tirar, né, a vitória do Lakers e o título nesse jogo 5. E também siga lá o canal Rebodunk nas outras redes sociais, além daqui do YouTube. A gente tem o Instagram, o Twitter, tem o Spotify e tem também o TikTok, a gente faz uns vídeos lá sobre o basquete. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo todos os links, é só acessar lá para dar uma força também. Então é isso, valeu, falou!